queridas! Que prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos falar sobre qual o melhor tipo de educação. Existe uma educação que é modismo? Vamos ao nosso tema de hoje? Queridos, falar em educação é pensar também no modismo que aparecem de vez em quando por aqui pelo nosso campo. A gente sabe que modismos são pontos que nós precisamos analisar, prestar atenção para saber se nós não estamos colocando isso dentro do nosso contexto de sala de aula, nos nossos planejamentos. Há muitos temas dentro da área da educação que podem ser considerados bobagens e a gente precisa tomar cuidado com essas bobagens, e que muitas vezes são até tratados de forma superficial. São temas relevantes, mas tratados superficialmente. Teorias sem embasamentos, abordagens sem criticidade, debates sem uma organização realmente do pensamento, de levar o aluno a pensar de forma crítica. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. E o que é considerado modismo nas nossas escolas? Eu creio que a educação, que chamam de 4.0, essa educação tecnológica, nós precisamos tomar cuidado. Nós sabemos que a educação digital ela é extremamente importante na nossa escola hoje. Em pleno século XXI, não dá para deixar ela de fora. Porém, o uso excessivo de ferramentas tecnológicas muitas vezes mais atrapalham o aprendizado do aluno do que ajudam, de fato, ele construir um pensamento crítico, uma organização de ideias. Ficar focado na novidade tecnológica pode sim trazer um modismo para a escola que pode afetar o aprendizado dos alunos. Um outro parâmetro que nós podemos falar é da gamificação. Trabalhar a educação por meio de jogos educativos é muito legal. Porém, se não tiver um propósito pedagógico, botar o aluno para jogar qualquer jogo, isso não é gamificação. Gamificação é quando eu penso estrategicamente um conteúdo por meio de um jogo digital. Isso é gamificação. Quando aquele jogo tem conteúdo, objetivo, uma estratégia, uma metodologia para eu alcançar o aprendizado do aluno. Então, não é qualquer jogo que eu posso levar para a minha sala e dizer que eu estou trabalhando a gamificação. Isto é bobagem. Outro ponto é o exagero, o enfoque exagerado nas avaliações. Focar excessivamente nas métricas de avaliação, entendendo que as avaliações padronizadas podem trazer aprendizado para o aluno, pode melhor a gente ter um olhar sobre a turma, isso é bobagem, porque nas nossas turmas nós temos diversos tipos de alunos com diversos tipos de aprendizados. Então, sim, nossos alunos precisam muitas vezes de avaliações adaptadas, de atividades adaptadas para que eles possam responder aquele conteúdo de uma forma mais efetiva. Portanto, padronizar uma avaliação é bobagem. Um outro ponto são as nossas capacitações baseadas em tendências. Hoje nós vamos ter uma capacitação sobre a tendência pedagógica e aí colocam lá qualquer das tendências, Crítica social do conteúdo. E hoje nós vamos ver o que tem de bom, o que tem de ruim. Legal, muito importante. Porém, nós trabalharmos as nossas capacitações baseadas em tendências é bobagem, isso não vai completar o nosso curso de aprendizado diante dos nossos alunos em sala de aulas. Nós precisamos sim entender as tendências, porém nós precisamos focar muito mais nas metodologias, nas nossas estratégias, nos nossos objetivos. As nossas capacitações elas precisam ser mais propositivas nesse sentido, para que de fato nós tenhamos aprendizados em nossa sala de aula. Um outro ponto é a educação sem disciplina. Tratar nossos alunos como nossos amiguinhos, não. Isso não vai nos ajudar a fazer com que os nossos alunos aprendam de fato. O professor ele precisa usar da sua autoridade sim em sala de aula. Autoridade, não autoritarismo.
tem uma diferença muito grande. Mas nós precisamos ter postura de professores, de educadores em sala de aula. Um outro ponto é a gente idealizar comportamentos perfeitos dos nossos alunos em sala de aula. Não, gente, a gente nunca vai ter isso na nossa sala de aula. Alunos são únicos, alunos são individuais, cada um tem o seu jeito, tem a sua maneira de lidar com o outro, com o seu amigo, com o professor. Cada um tem um aprendizado dentro do seu contexto familiar, social, econômico. Portanto, querer ter um padrão de comportamento dentro da escola só vai nos frustrar. Isso é bobagem, vai frustrar o professor. O que nós precisamos entender é, nesse uso da nossa autoridade, fazer com que o aluno entenda que quando ele está na sala de aula, ele está lá para aprender, para prestar atenção no conteúdo. Mas a gente tem que ter estratégias, mais uma vez, né? Precisamos aprender estratégias para manter esses alunos atentos. Atividades adaptadas, atividades mais dinâmicas dentro da nossa sala de aula vai nos ajudar muito nesse sentido. Um outro ponto que também acontece muito nas nossas salas de aula é nós tratarmos assuntos polêmicos sem um estudo prévio. Gente, falar qualquer coisa daquele assunto não vai trazer aprendizado para os nossos alunos. Então, se a gente não tem realmente um posicionamento crítico, teórico, entendível daquele assunto, é melhor que a gente nem aborde ele em sala de aula, porque isso é bobagem. Trazer um assunto para discutir sem que nós estudemos este assunto, sem que nós entendamos do que se trata realmente, é chover no molhado. O aluno vai sair dali com que ideia? Com diversas ideias sobre aquele assunto? Não, a gente tem que ter posicionamento. Nós pensamos assim, e trazer e levar os alunos a pensarem também, a pesquisarem. Antes de abordar, bora pesquisar. Façam os alunos pesquisarem, façam os alunos buscarem informações, para que a gente possa sim ter, de fato, na sala de aula, uma discussão mais aberta, mais respeitosa, com a opinião deles, né? Com a pesquisa que eles fizeram. Porque gerar polarização e inflamar a discussão, isso é muita bobagem que a gente leva para a nossa sala de aula. E às vezes se torna até uma ferramenta ineficaz. E agora, o que é uma escola que tem propositividade no seu aprendizado, né? No seu ensinar, no seu fazer pedagógico? São aqueles assuntos que têm conexão com a vida real do aluno. A gente busca ali trazer para o aluno resolução de problemas, mas problemas reais, que têm a ver com a vida dele, com o contexto onde a escola está inserida. Nós tratarmos de assuntos que conecte a realidade dos alunos, vai dar bom na nossa sala de aula, com toda certeza vai dar bom. A educação emocional, o respeito à individualidade, isso tem que acontecer na nossa sala de aula. Cada aluno é único e eu não posso tratar todos da mesma maneira. Eu tenho sim que buscar conhecer o meu aluno, por mais que eu tenha uma sala cheia de alunos, mas eu sei que tem uns que se destacam para o bem e tem uns que se destacam pelo seu comportamento muito agitado, que muitas vezes atrapalha a nossa sala de aula. Mas nós precisamos entender esse comportamento para ajudar este aluno. Portanto, cuidar deste aluno também no seu processo emocional, tratar para que ele tenha autoestima, para que a gente promova a empatia. Isso tudo é fundamental para que a gente tenha uma sala de aula propositiva. É claro que isso tudo não dá certo se nós não tivermos professores bem preparados, professores que estudam, que buscam o conhecimento, que vão atrás daquilo que ele está percebendo na sala de aula dele e que ele quer melhorar. Então ele vai atrás do conhecimento, da estratégia correta, da metodologia que seja eficaz no atendimento, né? No objetivo que ele está ali preparando a sua aula. Então isso é fundamental para que a gente tenha uma escola propositiva. Utilizar as metodologias ativas para que a gente possa trabalhar de forma dinâmica, interativa, trazendo a aprendizagem baseada em projetos, mas projetos reais, que conversem com a vida daquele aluno, né? Que conversem com o entorno da escola. Uma aprendizagem mais colaborativa, mais equitativa, que respeite a todos nesse processo. Precisamos fomentar a curiosidade, trabalhar para que os nossos alunos possam desenvolver o pensamento crítico, questionar tudo que está ao seu redor, para que eles tenham realmente uma opinião,
para que eles possam desenvolver um pensamento mais condizente com toda aquela realidade que ele está vivendo, para que ele possa ter uma possibilidade de mudança. É fazer com que a nossa sala de aula seja um espaço colaborativo, onde os alunos entendam que eles estão ali para aprender, onde um possa ajudar o outro e o professor ser, sim, aquele colaborador, né? Ser aquele incentivador, que o professor se posicione, né? Ele num centro, num determinado momento, eu tenho uma aula aqui até sobre isso, num determinado momento o professor precisa ser o centro do aprender, porque ele tem que estar entre o aluno e o aprendizado. Num outro momento, o aluno tem que vir para o centro do aprendizado e o professor fica ali como mediador, só mediando também esse aprendizado, mas o aluno vem para o centro, vem colocar o seu posicionamento, o seu pensamento, o seu aprendizado de uma forma mais crítica de todo aquele conteúdo que ele aprendeu. Tem horas que o conteúdo precisa ir para o centro, para que a gente possa explorar de todas as formas, junto com os alunos, o que aquele conteúdo quer nos dizer, quer nos ensinar. Por isso, o aluno precisa pesquisar, para que ele possa aprender cada vez melhor. E de forma propositiva. Precisamos fazer com que a nossa avaliação ela seja contínua, para que ela se torne formativa. Por isso ela precisa ser humanizada. A gente precisa enxergar o aluno não como caixinhas todas iguais, mas nós precisamos fazer as adaptações necessárias das atividades e das avaliações para que a gente tenha realmente a formação dos nossos alunos no contexto de sala de aula. Precisamos estabelecer sempre ao final das nossas aulas um feedback construtivo, onde a gente troque com o aluno o que ele aprendeu, o que ele deixou de aprender, o que não foi possível naquele momento daquela aula o aluno não entender, para que a gente possa fazê-lo pesquisar, buscar mais conhecimento, para que na próxima aula a gente possa abrir um debate sobre o nosso aprendizado, o que nós buscamos a mais para o aprendizado. Então, esse feedback é muito importante ao final de cada aula, ou pelo menos ao final da semana, de um conjunto de aulas sobre aquele assunto, mas a gente precisa fazer esse feedback ser constante na nossa sala de aula. Aí sim nós vamos ter um aluno preparado para o futuro, e é isso que nós queremos, um aluno com autonomia, com confiança, com alta responsabilidade, fazendo as suas próprias autodescobertas. Esse é o aluno que nós queremos numa escola mais propositiva. E é isso, queridos. Eu espero ter me feito entender neste simples vídeo. Mas agora você já sabe, não pode sair deste canal sem antes compartilhar, curtir e se inscrever. Se inscreva e me ajude a divulgar este canal. Gratidão por estarmos juntos novamente e até o nosso próximo vídeo.